Olá, meus queridos, aqui é a Andresa com mais uma lição do nosso estudo aqui do livro Um Curso em Milagres. E nessa lição 53 estamos revisando todas as lições anteriores. E a lição de hoje, a primeira lição, é referente à lição do dia 11, que diz o seguinte: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Bom, o que a autora quer dizer aqui, gente? Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que o retrata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo louco, insano, assim como o que ele produz, é a realidade não insana. O que significa que os pensamentos que as pessoas criam não são reais. São pensamentos insanos. Por quê? Porque a pessoa está pela mente. Ela está presa na sua mente, criando pensamentos, gerando sentimentos, e assim forma os pensamentos. E cada vez que você se identifica com isso, você começa a viver pela sua mente e não viver pelos teus verdadeiros pensamentos, que eles vêm quando você está conectado com a tua centelha divina. Enquanto você não se conecta, enquanto você não treina a sua mente, o que acontece? Você fica agindo pelo teu ego, pelos teus medos, pela raiva, pela tua insegurança. E cada vez que você tiver esses sentimentos, só demonstra que você não está conectado com a tua verdadeira essência. Então a ideia do dia 11 é o seguinte: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Isso faz com que você saia do julgamento, saia do mundo caótico e te conecte à tua verdadeira essência. E aí temos a segunda ideia, né, que é referente ao dia 12. E essa ideia diz o seguinte: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. O que a autora diz? Que pensamentos insanos transtornam. Pensamentos que não são reais transtornam. Pensamentos e julgamentos conduzem a ações que não são ações condizentes com a tua verdadeira essência. É por isso que a gente vê tanta loucura, tanto crime, tanta briga, tanta raiva. Por quê? Porque a mente fica ali criando e a pessoa se identifica, gera aquela emoção e então ela age. Então, pensamentos insanos transtornam, produzem um mundo que não é ordem, é o mundo que a gente vive. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica. E o caos não tem lei. E aí a autora diz o seguinte: não posso viver em paz em tal mundo. Como viver em paz em tal mundo? Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo. Se você acredita nesse mundo, se você valoriza o que você vê, então fica complicado. E ela sugere o quê? Não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado, e isso te tira da tua mente. A ideia 3, um mundo sem significado gera medo. O que a autora fala dessa lição, que é a lição do dia 13? Aquilo que é totalmente insano gera medo, porque é completamente inconfiável e não oferece uma base de confiança. Nada na loucura é confiável, não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade, tenho sofrido em consequência dessa minha crença. O que ela quer dizer com isso, gente? Que quando você está acreditando nas coisas do mundo, quando você está acreditando nos teus pensamentos produzidos pelo teu ego, você gera medo em sua vida. Eu vou dar um exemplo assim. Imagina um casal,
o esposo, ele se atrasa por algum motivo. E a esposa que está em casa, ela é cheia de crenças, ela viu o pai trair, ela viu os pais brigarem. E então ela tem muitas crenças no relacionamento. Aí o marido está atrasado, ao invés dela pensar que pode ter acontecido alguma coisa, que ele se atrasou no trabalho, ou de repente um acidente, algum imprevisto, ela fica pensando, a mente dela traz pensamentos referentes à traição. Ele está com outra, ele está tendo um caso com a colega de trabalho, ele está me traindo, por que ele está atrasado, ele está em algum bar. Por que ela pensa isso? Porque ela passou a vida inteira vendo isso na vida dela. Então os pensamentos que a mente dela vai produzir são esses tipos de pensamentos. E que não são reais, e que vão produzir medo e briga, porque quando o marido chegar em casa, ela vai brigar, sem perguntar, talvez, o que realmente tenha acontecido. Então, ao invés dela pensar assim, o que será que aconteceu por fulano está atrasado? Ela já pensa, fulano está me traindo, fulano está aprontando. É nesse ponto aqui que ela quer dizer, a autora. Isso foi um exemplo bem simples que eu estou falando, dando aqui como exemplo, para você entender o que é uma mente que está vivendo pelos seus pensamentos. Quando a consciência está identificada com os pensamentos, ou seja, você está identificado com os pensamentos, você cria medo e insegurança em sua vida. Então é isso que ela fala. Quando você dá a ilusão, né, uma realidade que não tem, que não é real. Então nesse dia de hoje, no dia 13, e hoje, se você precisar, você vai usar essa ideia, você vai dizer: eu agora escolho retirar essa crença e colocar a minha crença, a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe e estou me conectando com a minha verdadeira essência. Respira fundo, te concentra na tua respiração no momento agora, que você consegue quebrar um padrão e sair da tua mente. A ideia 4, então, que é do dia 14, diz o seguinte: Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e de tudo que é real que está em sua mente. Está também em minha mente porque Ele o criou? Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quando a perfeição da criação é o meu lar? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Então, quando você olhar para o mundo, essa foi as palavras da autora aqui que eu li para você. Então, quando você olhar para o mundo e você estiver com medo, for julgar, criticar, lembre-se, Deus não criou um mundo sem significado. Então, traga essa ideia para o dia para que você se conecte com a tua verdadeira essência. Porque tudo que você precisa está na fonte, com a conexão. Quando você se permite ser guiado pelo Espírito Santo, ou centelha divina, se assim você quiser chamar, você passa a sair do mundo e viver no mundo que realmente tem um significado. E a lição, a revisão da 5ª lição aqui no dia de hoje é referente ao dia 15. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Então essa é a lição do dia 15. Tudo que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que eu sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos. E não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a luz beneficente sobre o que eu vejo. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele, porque não é a minha vontade que eu faço. A minha vontade é a dele. E eu não colocarei outros deuses diante dele. Então, o que a autora está dizendo aqui, gente? Que tudo que a gente pensa
cria imagens. E essas imagens não são reais. E as nossas ações vêm desses pensamentos, né? Com os sentimentos que formam essas imagens. Tanto que se eu falar para você aqui, ó, imagina você agora cortando um limão e chupando esse limão. Você é capaz de se arrepiar só de pensar e você enxergou o limão. Mas isso não quer dizer que é real. É apenas uma imagem. Só que nós olhamos para as imagens, tanto as mentais e as imagens do mundo, e acreditamos nela como reais, porque estamos presos às nossas crenças, ao nosso ego. E quando nós saímos dessas imagens e também das nossas imagens, nós nos conectamos à fonte, que é a centelha divina, que é Deus, que é Espírito Santo. O que você quiser chamar não importa, mas é essa fonte de energia que te dá toda a criatividade, todo o amor, toda a abundância. Mas por você estar preso às imagens, o que acontece? Você vê um mundo caótico, porque dentro de você também existe um mundo caótico. Então, quando você organiza a tua mente, quando sai dessa identificação com a mente, você consegue se conectar com a tua verdadeira essência. Isso é o que eu mais falo dentro do meu curso Oficina de Mandalas, que é a organização mental. Quando você desenha um círculo, quando você começa a desenhar uma mandala, você começa a perceber o que é a tua mente e o que é realmente você, o que é a tua verdadeira essência, o que é a tua totalidade, ou seja, unificar o teu ego com o teu self, o teu eu verdadeiro, o Espírito Santo, centelha divina, porque o ego ele não morre, ele não desaparece. Muitas pessoas têm medo de se conectar com a sua centelha divina porque ela tem medo de perder a sua individualidade, ela tem medo de perder a sua personalidade. E isso não acontece. Quando você se permite se conectar com a tua centelha, você se unifica, você vive a totalidade. Ou seja, ego e centelha. Porque você precisa do seu ego para viver aqui nesse mundo. Você precisa dele. Só que você não pode viver por ele. E você tem que aprender a organizar a tua mente para saber quando é o teu ego e quando é a tua centelha. Escolher sempre agir pela tua centelha. Isso é um treino, como nós estamos fazendo aqui. Estamos treinando a mente para entender o que é a tua mente e o que é a tua verdadeira essência. Ok? Então, espero que você tenha entendido a revisão da lição 53 aqui. Se gostou, dá aí para mim um like. Deixa o teu comentário, que é muito importante para que eu saiba como é que você está nesse processo do treino aqui. O que você está achando desse estudo, né? Esse livro aí muito maravilhoso, um livro que abre a mente, né? Expande a consciência para que você perceba quem realmente você é. Então, nos encontramos amanhã na próxima lição.